Abacuque, capítulo de número 2. Eu queria ter fechado de manhã esse texto, mas para trazer mais compreensão à igreja. E nós vamos ler Abacuque, capítulo de número 2, nessa noite. Hoje de manhã nós falamos sobre Abacuque 3. Eu quero ler com vocês Abacuque, capítulo de número 2. Vamos ler o verso de número 1 até o verso de número 4. Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza, e vigiarei para ver o que Deus me dirá. E que resposta eu terei na minha queixa, a minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre tábuas para que a possa ler até quem passa correndo. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim, e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Que Deus abençoe a sua palavra. Se você quiser fazer algumas anotações e apontamentos, apesar de ser um livro muito pequeno, há um ditado popular que diz que os melhores perfumes e os piores venenos estão nos menores frascos. Os profetas menores não eram menores porque eles eram menores de estatura ou menores de performance ministerial. Eram menores pela questão do conteúdo que eles deixaram. Você pega Isaías, 66 capítulos. Você pega Jeremias, 52. Você pega Ezequiel, 48. Você pega Abacuque, 3 capítulos. Abacuque é um profeta muito atípico. Ele é um profeta muito singular. Ele é um profeta que se diferencia dos outros profetas. Os profetas, eles usavam uma terminologia muito comum quando você lê a Bíblia. O Espírito do Senhor está sobre mim. Assim diz o Senhor. Abacuque não começa o seu livro dessa forma. Em 3 capítulos, nós temos no capítulo 1 uma oração de desabafo. Ele faz perguntas para Deus. Ele não é um profeta que dá respostas, ele é um profeta que faz perguntas. E desde o resultado das eleições, eu recebi muitas mensagens de pessoas, inclusive fora da igreja, e pessoas que não são desta igreja, de outras igrejas, perguntando a mim, revoltados porque o mal triunfou sobre o bem. Essa é uma pergunta que nós não devemos fazer. A nossa alma é tentada a fazer. Abacuque é um profeta que traz perguntas para Deus, e o capítulo 2 é o capítulo em que Deus traz uma visão para ele de um outdoor. Embora não está escrita a palavra outdoor. Deus pede para ele ficar na torre de vigia. E Abacuque vai ouvir uma palavra muito direcionada para ele, que é essa palavra que hoje à noite que Deus quer direcionar para você. O justo viverá pela fé. Mas ainda nessa mesma torre, Deus dá a ele 5 ais sobre uma das grandes nações da época, que era o maior império da época, chamado Babilônia. E ele vai trazer palavras de juízo. Ele vai enxergar o juízo de Deus sobre aquele povo tão cruel, sobre aquele povo tão ímpio, tão impiedoso, se apoderando das terras que não eram suas, a terra de Judá. Mas o mais lindo, depois desse momento de juízo, dos ais que ele vai ouvir, que Deus vai falar para ele, o capítulo 3 é uma oração. Quantos aqui já cantaram na igreja, ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide não dê o seu fruto, ainda que nos currais não haja gado, ainda que nos campos não haja mantimento, todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Eu até vou pedir o Lucas para a gente cantar essa música no final, que a gente não cantou. É um hino bastante conhecido. E o capítulo 3 de Abacuque é uma oração que nós vamos fazer depois, no final da mensagem. Mas Abacuque, em hebraico, toda vez que você lê um texto da Bíblia e um profeta ou um autor, pergunte o que é que significa o seu nome.
E esse nome tem muito a ver conosco. Nós estamos precisando de um abraço de Deus. Abacuque significa em hebraico abraço. Abacuque significa abraçar. A palavra hebraica quer dizer abraçar. Abacuque estava precisando de um abraço porque ele estava se debatendo. Abacuque estava questionando a Deus por que o mal triunfa sobre o bem. Abacuque está perguntando para Deus como é que um Deus tão santo, tão justo, tão perfeito, tolera a impiedade e permite uma nação ímpia, má, um mal maior, corrigir um mal menor. Essa é a pergunta de Abacuque. Às vezes você que está me ouvindo em casa, você que está aqui, você também e eu fazemos perguntas diante de uma situação adversa que nós enfrentamos. Diante de uma enfermidade, diante de uma perda, diante de uma traição, diante de uma crise, nós fazemos perguntas. Mas o intercessor e o atalaia, Abacuque, teve que aprender que Deus também faz perguntas. Uma das perguntas que Deus pode fazer hoje à igreja brasileira, se realmente não houve fraude, e eu não posso entrar muito em detalhe, porque senão vão derrubar o nosso YouTube. Se não houve, a diferença foi pouca, 2 milhões. 7 milhões de evangélicos, segundo estatísticas, votaram no outro candidato com pautas contrárias à Bíblia. Isso só de evangélicos. 7 milhões deram votos. E se não houve o que nós achamos, ou alguns acham ou não, e aqui não me compete fazer, até porque eu estou transmitindo e pregando a palavra, isso aqui é para ser resolvido em outra instância. Aonde essa diferença poderia ser ampliada? E muito mais. Pelos próprios cristãos. Pelos próprios católicos que poderiam se unir e tomar consciência e jamais votar em pautas. E isso não é de agora. Isso já vem de décadas, desde a época de Getúlio Vargas. Se você pegar fotos e imagens aí fora, o discurso é o mesmo. As pessoas foram às ruas para clamar por liberdade e família. Abacuque, ele traz no capítulo 1 várias perguntas. Vamos anotar as perguntas. Versículo 2. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Até quando eu gritar-te-ei violência e não salvarás? Versículo 3, ele faz a segunda pergunta. Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Abacuque já nesse capítulo já dá uma possível resposta. Ele sabe que muita coisa que está acontecendo e muita coisa do que está acontecendo no Brasil, na nossa sociedade, e inclusive isso nos afeta, é porque a nossa Constituição, a Carta Magna, já está sendo rasgada. Ele dá a resposta no verso 4. Leiam. Está na tela. Por esta causa, a lei se afrouxa. Como diz o Nordeste, a lei foi afrouxada, foi folgada para favorecer o ímpio. Para favorecer o tirano, o déspota. Além disso, ele diz, a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, e a justiça é torcida. No mesmo capítulo, ele vai falar do verso 5 ao verso 11 sobre a Babilônia, e nós vamos deixar para falar daqui a pouco sobre ela, mas no verso 12, ele continua fazendo perguntas. Não és tu desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, ó meu santo, não morreremos. Ó Senhor, para executar juízo, puseste aquele povo, tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Abacuque parece que já nos está dando uma resposta possível. Deus é poderoso para usar aquela nação ímpia, aquele povo mau, para corrigir a nação eleita dele. Às vezes nós não concordamos e não aceitamos quando um homem ímpio, uma instituição ímpia, corrupta, tenta falar de justiça. A pergunta de de Abacuque é, como é que pode um mal maior corrigir um mal menor?
Como é que pode essa Babilônia tão sagaz, tão ímpia, vir aqui nas terras de Jerusalém, destruir o templo, destruir a cidade e possivelmente essa profecia de Abacuque foi 2 anos antes da primeira invasão da Babilônia a Jerusalém. Para quem não sabe, existem 3 datas em que o Império da Babilônia atacou Jerusalém 3 vezes. É igual à guerra da Ucrânia. Nós já tivemos uma tentativa primeira há 10 anos atrás, agora novamente. São cercos. O primeiro foi no ano 605 a.C. Foi nessa época, 605 a.C., que um jovem bastante conhecido chamado Daniel. Outro jovem bastante conhecido chamado Ezequiel. Eles estavam em Jerusalém. O templo foi destruído. Jeremias já havia dito que o templo seria destruído no capítulo 7. A nação de Deus estava corrompida. E queridos, bem antes das eleições, muitos anos atrás, já tem pastores dizendo neste Brasil que a palavra de Deus está desatualizada. A teologia liberal, o liberalismo teológico que nasceu lá nos Estados Unidos, vem para o Brasil. Vem coisas boas, mas também vem coisas ruins. E essa teologia traz como consequência o relativismo, a concessão ao pecado. Essa mesma teologia liberal, teológica, formando nos seminários. Eu contei aqui a semana passada, a pastora Vânia fez um seminário aqui, muito conceituado aqui em Campinas, de uma denominação muito conhecida. Mas o professor dela na primeira aula, ela já ficou desmatriculada, porque ela disse, não dá para ficar. Primeira vez, o professor disse que Deus, o diabo tenta o homem tenta a Deus e Deus também tenta o homem. Foi um forrobodó. Foi um sarapatel. Aí ela disse, como é que fica o livro de Tiago? Tiago diz que Deus não pode ser tentado. Mas ele afirmou, e ela fez uma briga de foice lá com ele, não pode, não tem como. Mas não, Deus tenta o homem. Deus não tenta. Inclusive a sua Bíblia deve ter uma palavra traduzida errada, porque se a sua Bíblia estiver lá em Gênesis 22, você pode fazer o teste agora e dar uma conferida, mas volta para a pregação. Coloca aí Gênesis 22, verso 1. Depende da tradução. A questão é lá no hebraico, que vai depender de quem é o agente que está provocando a ação. Se for Deus, provou. Se for o diabo, é tentor. No caso de Jó, ao mesmo tempo Deus prova a Jó e o diabo se aproveita e tenta a Jó. Então leia aí esse texto. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão, mas tem algumas Bíblias que dizem que Deus tentou Abraão. Levante a mão aí, se alguém tem alguma Bíblia, levante a mão se tem. Deus tentou. A da Márcia tem. Ela já tomou um susto, vai tomar um tranquilizante, Márcia. Fica tranquila. A sua também tem. É uma questão da tradução. Deus não tenta. É por isso que a Bíblia ela não pode ser estudada com versículos isolados. Você não pode estudar uma doutrina bíblica só a partir de um texto. Você precisa pegar todos os textos próximos, distantes e paralelos, para que eles falem a mesma coisa e se complementem. Se você pega um texto isolado como esse, Deus tentou Abraão. Como é que fica Tiago quando diz que Deus não pode ser tentado e ele também jamais tenta o homem? É só isso. Então, cuidado quando você pegar um texto isolado. Tem crente que gosta só de comprimidos. Salmo 23, Deuteronômio 28, as bênçãos, bendito serei na entrada, na saída. Só que se esquece de ler todo o capítulo de 28 de Deuteronômio. Maldito serás. Então, às vezes nós gostamos. Tem aquela brincadeira, né? Que é aquelas caixas de promessas. Ou caixinha de promessa viciante. Eu não gosto. Uma vez eu peguei, eu estava muito triste, falei, deixa eu ver o que é que tem. Apareceu lá, tudo posso daquele que me fortalece. Mas tem uma brincadeira que faz, pega lá o versículo, gostei, caixinha de promessa. E Judas foi e se enforcou. Nossa. Aí, não é essa não, é outra. Tira outra caixinha de promessa. Vai tu e faz o mesmo, não te mandei eu? Olha só.
Então você vai nessa linha das caixinhas de promessa e tem crente, eu já fui uma vez, não lembro agora o local, não sei se foi uma conversa no RH, e a pessoa falou, quer tirar uma caixinha de promessa? Eu falei, vamos lá, né? Tirei. Mas não é assim. Um crente maduro não vive de caixa de promessa. Ele lê a Bíblia todos os dias, diariamente e sempre, toda a Bíblia e sempre. E Deus fala com ele, e ele dedica as primeiras horas de manhã para conversar com o Senhor, e se consagra ao Senhor, e Deus fala com ele a partir da oração e das Escrituras. Abacuque está perguntando justamente isso. Verso 13. Tu és tão puro de olhos, voltemos agora para Abacuque 1,13. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão, tu não podes contemplar. Por que, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Abacuque também está questionando no verso 14 a soberania de Deus. Por que fazes os homens como os peixes do mar, como os répteis que não tem quem os governe? Em outras palavras, por que tu permites esta baderna e anarquia no planeta? Capítulo 2, depois que ele faz todas essas perguntas, ele vai se colocar na torre de vigia. Ele vai esperar uma resposta de Deus. Versículo 1, ele diz, por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Então, ele reconhece a queixa dele. Ele reconhece os questionamentos que ele está fazendo como homem. Uma esposa de um pastor, Ana Ruth, que viajou conosco para Israel, ela estava revoltadíssima segunda-feira. E ela entrou na live, e ela teve a capacidade na live, eu achei bonitinho, porque a gente conhece ela. Ela disse, pastor, eu estou revoltado, eu quero saber uma resposta. E eu nem me programei para dar Abacuque naquele momento da live, mas eu disse, eu vou responder, já que ela está tão ousadamente falando, deixa eu responder aqui mesmo. E lá mesmo na live, depois que terminou a live, ainda na live, nos últimos minutos, ela disse, pastor, eu agradeço por essa palavra, porque o Senhor tranquilizou o meu coração. Deus tranquilizou o meu coração. Às vezes nós precisamos ouvir uma palavra que traga um esclarecimento da parte de Deus. O grande problema de Abacuque não era fazer um diagnóstico da doença da sua nação. Ele deveria ter feito esse diagnóstico. Abacuque está olhando para Deus e fazendo perguntas para Deus, mas ele está agora mais para estudar o comportamento de Deus. Por que Deus está em silêncio? Por que Deus não fala? Por que Deus não impede tal estrutura de acontecer? O que mais lhe causou espanto não foi a derrocada moral do seu povo Judá. Mas o que mais causou-lhe espanto foi a demora e o silêncio de Deus diante da calamidade do seu povo. Agora vamos fazer o arcabouço do texto, vamos mergulhar no texto, vamos entender o contexto. Abacuque é contemporâneo de Jeremias. Abacuque viveu na mesma época que Jeremias, e Jeremias pregou nos seus capítulos toda uma palavra de que Deus estava trazendo Babilônia. Babilônia haveria de atacar Jerusalém e destruir Jerusalém. Até hoje, os judeus têm uma data, que é o dia 9, não lembro agora o mês, em que eles celebram o dia em que Jerusalém foi atacada por Babilônia. O dia em que Jerusalém foi atacada e destruída pelos romanos. A grande tristeza dessa história é que as escolhas erradas de uma nação como Judá traz consequências para aqueles que não agiram errado. Daniel possivelmente tinha 15 anos, 16 anos, juntamente com Ezequiel, quando eles foram levados para a Babilônia. Eles não eram para ser levados, eles não tinham culpa no cartório, eles não eram idólatras, eles não eram pagãos, eles não se comportavam como pagãos, mas eles foram no pacote pelos erros de uma nação que se rebelou contra Deus. É por isso que nós devemos nos preocupar, porque as escolhas erradas de muitos jovens
aparelhados por professores nas escolas públicas e privadas, muitas pessoas, né, que pregam essas mentiras contra as pautas conservadoras, essas pessoas poderá ser que, quem sabe, daqui a 20 anos estejam arrependidas. Mas em 20 anos você quebra um país. Em 20 anos você pode perder as estribeiras, perder o prumo. E o que falta em muitos, inclusive na igreja, é temor de Deus, conhecimento das Escrituras e principalmente a palavra de Deus trazendo a lâmpada para esse momento que nós estamos vivendo. Abacuque vai se surpreender com que ele tenha a visão. Essa visão é o outdoor que ele vai ter no capítulo 2, que ele disseca muito bem aqui no capítulo 1, verso 5. Vamos ver a visão. Vede entre as nações, maravilhai-vos, olhai e desvanecei. Porque eu realizo em vossos dias uma obra tal que vós não crereis quando vos for contada. Pois eis que eu suscito os caldeus são os moradores da Babilônia. Uma nação amarga, uma nação impetuosa, que marcham pela largura da terra, leiam e marquem isso aí. Isso aí é o que eles gostam, de apoderar-se, capítulo 1, verso 6, de apoderar-se de moradas que não são suas. Já tem ministro liberando caneta para dizer autorização para invadir terras privadas. Para apoderar-se de terras que não são suas. Assim como hoje nós temos Estados Unidos, China, disputando o território mundial de polarização global, naquela época eles tinham o Egito, a Assíria e a Babilônia. Eram nações economicamente fortes, belicamente fortes, militarmente fortes. Mas elas se esqueceram que Deus é o Todo-Poderoso, o El Shaddai, o guerreiro, e Yahvé Sabaote, o Senhor dos Exércitos, que peleja por nós. Eu gosto das histórias da Bíblia, porque Deus mandou um anjo, irmãos, um anjo. E esse anjo matou 185 mil soldados numa única noite, soldados da Assíria, e era a única vez na Bíblia que Jerusalém, 2 vezes que Jerusalém ia ser destruída totalmente. Nesse ataque da Assíria, descrito no livro de Reis e no livro de Isaías, e a Bíblia diz que Deus mandou um anjo, e esse anjo matou todos os soldados da Assíria no amanhecer, todos estavam mortos. E a outra vez foi quando Davi ousou fazer o IBGE, a contagem, o recenseamento, não confiou em Deus, e Deus fez a ele 3 propostas. Você escolha se você quer cair nas mãos dos seus inimigos, se você quer que eu mande uma peste e uma praga pior do que Covid, 3 dias, ou se você quer, e ele dá uma outra sentença. Aí ele disse, é melhor cair, se você quer cair nas minhas mãos, ou você quer cair nas mãos dos homens. Ele disse, eu prefiro cair nas tuas mãos. Ele escolheu pela praga, que foi uma peste, que a Bíblia diz, em um dia, matou 70 mil pessoas em Jerusalém, a praga. Depois de 3 dias, Davi viu um anjo dando livramento a Jerusalém. Foram nesses 2 momentos que quase que Jerusalém foi dizimada. E foi nessa passagem que nós já estudamos aqui esse ano, lembram de Reis, de Davi, Saul e Salomão, que nós estudamos? Foi nessa passagem que quando a praga cessou, ele viu Cristo, o anjo do Senhor, segurando Jerusalém, defendendo Jerusalém. E diz a Bíblia que Deus mandou fogo naquele lugar, e naquele lugar Davi separou para ser o local onde o templo seria construído por Salomão. Davi provou da compaixão de Deus. Davi provou da misericórdia de Deus. E ele foi ali que ele escolheu, e foi ali que ele disse, esse lugar vai ser a casa do Senhor. Pois bem, Abacuque agora está observando a sentença de Deus, dizendo que esse povo mau está vindo. Verso 7, eles são pavorosos, eles são terríveis. E aqui eu encontrei respaldo, é o que eles gostam de dizer, politicamente correto. Eles são terríveis, eles criam, eles mesmos, leiam em voz alta, o seu direito e a sua
Ok. Quando é para os deputados conservadores, não vale. Quando é para eles, vamos recorrer ao STF. Eles querem o seu próprio direito. Eles querem a sua própria dignidade. Um jornalista falou, se tal pessoa assumir o governo, quem sabe alguém vai fazer uma bola com a cabeça de tal presidente, e será que a moeda vai ser a mesma quando a cabeça do presidente foi colocada numa bola e chutada e cortada? Será que a medida do judiciário será a mesma? É mais ou menos isso. Eles criam o seu direito, eles criam a sua dignidade. Além disso, eles são ágeis. Verso 8, os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, são mais ferozes do que os lobos ao anoitecer, são os seus cavaleiros que se espalham por toda parte. Irmãos, parece um câncer, é uma gangrena, é metastático, se infiltra por toda a nação. Aparelharam. E principalmente numa pauta tão importante, que é a educação. Eu fiquei surpreso quando eu e minha esposa saímos daqui domingo de manhã e fomos votar. Nós votamos aqui em Nova Campinas, numa escola pública, a escola onde Alexandre estudou, esqueço o nome daquela escola. E a minha esposa estava na minha frente, não tinha ninguém na fila, só o mesário, e eram 2 sessões. Foi uma pena que eu não respondi, porque também se eu respondesse, eu acho que o espírito de Lampião viria sobre mim. Mas a minha esposa falou o seguinte, nossa, tanta sala nesta escola, colocar 2 sessões na mesma sala? E o mesário respondeu assim, é bom se acostumando com o socialismo. Eu fiquei pensando o que responder. Eu ia dizer o seguinte, o senhor não se equivocou, porque o senhor não quis dizer, é bom se acostumar a viver em sociedade. É uma coisa. Agora, socialismo é ideologia. E como ideologia, o senhor não pode falar isso aqui. O senhor não pode falar. Porque o senhor está induzindo e já está dando a entender para mim que essa urna aí, o senhor vai induzir a todo mundo votar em tal pauta. Porque socialismo é uma coisa, sociedade é outra, assim como globalização é uma coisa e globalismo é outra. Os conceitos não são a mesma coisa. Acho que ele estava achando que eram 2 idiotas. Mas eu preferi me calar, porque depois podia ser, como diz no Nordeste, uma briga de foice. E a foice de lado de um partido, com a foice de Lampião para cá. Entretanto, é essa contenda, é essa guerra que eles estão falando aqui. Eles são velozes, eles querem violência, eles vêm na verborragia. E eles se precipitam a devorar, verso 8. Verso 9, eles todos vêm para fazer violência, o seu rosto suspira por seguir avante, eles reúnem os cativos como areia. E o interessante no verso 10, essa é a pauta que eles defendem, eles são rebeldes. Eles defendem anarquia. Sabe o que é anarquia? O contrário de monarquia. Monarquia é um monarca. É o que aconteceu na Revolução Francesa. Eles criticaram tanto o absolutismo francês, eles criticaram tanto os reis que estavam no trono, e quando eles assumiram, os jacobinos mandaram matar os filhos dos reis, as crianças, os padres, os sacerdotes, às claras, 3 horas da tarde, as espadas corriam soltas na França, em Paris, e as pessoas eram mortas. É um horror você visitar a Catedral de Notre Dame e dizer que aquilo ali é tão santo. Você passa mal, porque se você conhece a história e sabe quem está ali enterrado, você vai ver que foram eles que sancionaram a morte de muitos crentes, de muitos padres, de muitos sacerdotes. É lógico que estava havendo muita corrupção, mas não se faz justiça com morte. E criticaram tanto o absolutismo francês que depois a própria Revolução Francesa, do que eles trouxeram, trouxe mais morte do que as guerras. E mais ainda, o próprio Napoleão Bonaparte se levanta e vem numa nova geração, trazendo a figura de um outro absolutismo, e agora imperador, invadindo as terras da Europa. E essa história é uma história que Deus já conhece, que nós devemos lembrar, porque a nossa esperança não está em homens, a nossa esperança está no Senhor. O capítulo 1, verso 9 diz que eles escarnecem dos reis.
Os príncipes são objeto do seu riso. Eles riem-se de todas as fortalezas. Eles vêm amontoando a terra. E é interessante o verso 11, ele dá um predicativo aqui interessante. Ele diz que o poder deles é o Deus deles. Verso 11, então passam como passa o vento e seguem. Fazem-se culpados, leio em voz alta, estes cujo poder é o seu Deus. Só a cena dessa trajetória desse povo é terrível, descrita por Abacuque. E quando ele está na torre de vigia, como atalaia, ele diz, agora eu vou ver o que é que Deus vai me responder. E o verso 2 diz, o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão, grava sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Aqui surgiu o primeiro outdoor. Eu não sei o que estava nesse outdoor, se era essa frase. Eis o soberbo, a minha alma não tem prazer nele. O justo viverá pela fé. Ou era isso, ou é a visão que ele passou no capítulo 1, versos 5 ao 11. Tem outdoor que se você ler tudo, vai bater o carro. Tem outdoor que você observa, se você ficar olhando para a propaganda, você vai bater no poste. Tem horas que você está correndo e não consegue ler o que está no outdoor. Abacuque recebe um outdoor de Deus. E nesse outdoor, o Senhor diz para ele, leiam o capítulo 2, verso 2, escreve a visão. E essa visão, no versículo 3, diz, ainda está para cumprir-se no tempo determinado. A visão é dupla, não apenas é a invasão da Babilônia, mas escute o que eu vou dizer, mas também a destruição da Babilônia. Hoje de manhã eu falava de um dos textos mais que me incomodam. A Bíblia diz que todas as nações da terra, todas, para Deus, são tidas como uma gota d'água dentro de um balde. Então eu sou menor do que um vírus. Porque o vírus eu não consigo ver. Uma gota d'água eu consigo ver. As nações da terra para Deus são uma gota d'água. E você, o que é? Pergunta para o Putin. Pergunta para os poderosos. Pergunta para o faraó lá de Brasília. Quem são estes homens? Eles não são nada. Nós começamos o culto dizendo, quem é o homem? Quem é o homem? Coroaste de honra e de glória, diz o salmista Davi, falando acerca de Deus para o homem. Mas este homem se corrompe. Esse homem busca caminhos que são os caminhos contrários. Meus queridos, a visão que Deus deu a Abacuque é no versículo 4, versículo 3 ainda, ele diz que esta visão vai se cumprir e a igreja brasileira precisa esperar. Verso 3 diz, se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Por que você está angustiado? A resposta para o Brasil não está no mundo natural, está no sobrenatural. Eu tenho que dizer de novo, porque a igreja está muito confiante em si mesma. Deus intervirá sobrenaturalmente. Eu tinha 15 anos quando Tancredo Neves morreu. Estava no colégio católico, fazendo a 7ª série, 8ª série, naquela época não tinha 9ª, era antigo 1º grau, 2º grau. E eu lembro que a nação ficou frágil, vulnerável. Eu assisti a eleição do Tancredo Neves, que concorreu com Paulo Maluf no dia 15 de janeiro de 1985 na televisão. Política, para mim, sempre faz parte da minha vida. Nunca me fui membro de partido, mas entendo que nós precisamos se posicionar sempre, em todas as áreas da nossa vida. Ficar em cima do muro é morno, prestes a ser vomitado por Deus. Ficar em cima do muro é tentar fazer concessão ao território do inimigo. E nunca vou esquecer, ele foi para a Europa, separou os ministros, já tinha chamado o Sarney para ser o vice na chapa, Paulo Maluf descaradamente perdeu, foi um arranjo, e nós enfrentamos um momento difícil, isso foi em 85. Vocês devem lembrar, os mais velhos, que em 84
nós tivemos as maiores manifestações das diretas já, da emenda Dante de Oliveira, e por esse Brasil o hino nacional foi cantado, e vários desses homens que hoje ainda estão na política, estiveram juntos no mesmo partido. Infelizmente a emenda não foi aprovada. A nação frustrou-se. Foi uma grande frustração. Intercessores da época contaram em livros, e eu li essas histórias, naquela época eu não era convertido, eu era católico, mas eles disseram que foi um momento de muita vulnerabilidade, esse momento da morte do Tancredo. A nação havia depositado uma esperança naquele homem. Não por ele, mas porque nós estávamos saindo de um regime militar de 21 anos. Nós não votávamos para presidente há 21 anos. Nós não votávamos para governador há 21 anos. E a nação estava esperançosa de fazer essa transição para um primeiro presidente civil depois de um regime militar. Ele teve a audácia de dizer que nem Deus o impediria de ser presidente do Brasil. E para nossa surpresa, sobrenaturalmente, às 18 horas do dia 14 de março de 1985, começaram a partir dali a chover intervenções nos noticiários televisivos de que ele já tinha sido internado às pressas. E lembro até hoje da corrida do Ulisses Guimarães para o palácio do STF, para conversar, para ler a Constituição vigente da época, que não era de 88, porque nós estamos em 85, para saber que decisão tomar. O Sarney não queria assumir. Bom seria que não tivesse assumido. Foram 3 moedas. 3 moedas. Nós tivemos 3 moedas no Brasil. Cruzeiro, cruzado, cruzado novo. E foi uma parte tão difícil que a inflação chegou a 1000% ao ano. Os jovens de hoje não sabem o que é inflação. Os jovens de hoje não sabem o que é a tabela da Sunab. Quem foi da tabela da Sunab, de ir no mercado e estava tudo tabelado. E quando chegava no outro dia, os preços estavam bem acima. As pessoas não sabem o que é isso. As pessoas não sabem o que é inflação. E tudo isso foi uma grande tristeza, porque ele desafia Deus. E quando o homem com seus conluios fazem esses planos e engendram esses planos, eles se esqueceram que o soberano, poderoso, sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, e a última palavra vem dele e virá do Senhor. Agora, a palavra que eu trago no livro de Abacuque é a resposta de Deus. Abacuque está na torre e ele vai falar de 5 ais. Os 5 ais são 5 palavras de sentença sobre a Babilônia. Vamos ler a resposta. Ele já deu a resposta para nós no verso 4. Eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Quem é o soberbo? É a Babilônia. Quem é o soberbo? É aquele exército mau, ímpio, que está vindo para se apoderar de uma terra que não é sua. E as 5 visões que Deus vai dar a Abacuque está no verso 6. Primeiro, ai daquele que acumula que não é seu. É só lembrar do sítio e do apartamento do Guarujá. Ai daquele que acumula o que não é seu. Até quando? E daquele que a si mesmo se carrega de penhores. Depois ele traz um outro ai. Ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos para pôr em lugar útil, em lugar alto, o seu ninho, a fim de livrar-se das garras do mal. Queria saber de onde vem tanto dinheiro que meus irmãos viram lá em Alagoas comprando votos no dia da eleição e pagando para os eleitores 200 a 300 reais por dia. De onde vem esse dinheiro? Dos nossos impostos. É impressionante como a eleição, o resultado saiu, presidentes da América Latina já vieram se encontrar com o eleito. Esperando que nossos impostos, que nós pagamos com muito sacrifício do nosso trabalho diariamente, pague as contas de outros países. Isso é vergonhoso.
Isso é vergonhoso e humilhante. Versículo 10, Deus diz: vergonha maquinaste para a tua casa, destruindo tu a muitos povos, porque até a pedra clamará da parede. Parede essa que você construiu com roubo, e a trave lhe responderá do madeiramento que você roubou. O terceiro ai é ai daquele que edifica a cidade com sangue e a fundamenta com iniquidade. Aqui está o aborto. Apologia ao aborto. E se é verdade que tal partido mandou matar políticos aqui no Brasil, aqui na nossa região, no nosso estado, pior ainda, e Deus está dizendo lá do trono, ai. Eu não sei se você se incomoda com esse ai, você deveria se incomodar, porque quando a gente lê o ai, a gente fala assim, ai, mas eu quero dizer uma coisa, tem poucos ais na Bíblia, eu vou dizer quais são os livros que tem ais, tá bom? Esse é um deles, Isaías e Apocalipse. E quando os 3 últimos ais vão ser ditos lá em Apocalipse, uma águia voa e diz assim, ai, 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 os 3 ais estão vindo. E quando esses ais chegam, a gente vai terminar o culto vendo isso, uma mão escreveu na parede do palácio da Babilônia, em plena festa, com caviar, vinho, pago por nós. Deus escreveu, Mene, Mene, Tekel, Ufarsim. Ninguém entendeu nada. Daniel estava em Babilônia. Babilônia havia levado da terra de Jerusalém os móveis do templo, as panelas, os garfos, os móveis. E eles estavam usando estes móveis e profanando o nome de Deus no palácio da Babilônia. Enquanto Abacuque está dizendo 2 anos antes do ataque do ano 605 a.C., o último ataque foi em 587 a.C. Foram 3 datas, 605, 597, 587, e foi no ano 587 que Jerusalém foi destruída e o templo foi destruído. Daniel já estava em Babilônia. E quando ele está lá, ele vê a mão de Deus trazendo juízo sobre aquele povo que foi inimigo da nação de Judá. É nessa hora que ele traz o 4º ai. Ai daquele, verso 15, que dá de beber ao seu companheiro. Até a palavra companheiro, meu Deus. Misturando a bebida, o seu furor. Eu quero dizer que companheiros italianos sabem, etimologicamente companheiro é uma palavra bonita, não foi partido que inventou, foi a Bíblia que criou, porque companheiro são aqueles que compartilham o mesmo pane, pão. Não foi partido nenhum que criou o companheiro. A Bíblia fala que Judas era companheiro e traiu a Cristo. Companheiro. Os companheiros. E ele traz aqui a ideia no verso de número 15. Ai daquele que embebeda para lhe contemplar as vergonhas. E Deus traz a sentença. Serás farto de opróbrio em vez de honra. Bebe tu também e exibe a tua incircuncisão. E Deus diz, chegará a tua vez de tomares o cálice da mão direita do Senhor e ignomínia quer dizer vergonha, cairá sobre a tua glória. Depois o verso 19, ele traz o último ai. Ai daquele que diz a madeira, acorda, e a pedra muda, desperta, pode o ídolo ensinar? Ele está falando dos ídolos. A gente pensa que ídolo é só imagens de santos que já morreram. Ídolo é tudo aquilo que toma o lugar de Deus. Uma das coisas que o Brasil precisa se arrepender é que um dos ídolos se chama futebol. Eu vejo crentes que a pandemia ainda não terminou e domingo não está aqui, mas eu vejo lá no Instagram. O Instagram é o lugar da fofoca, do espiar. Aí eu vejo crentes que não vêm à igreja há 2 anos, que o vírus está aqui, mas não está no Allianz Parque. E eu vejo as crianças todas vestidas de palmeiras, com as camisas, né? Palmeiras, pagando mensalmente ali a mensalidade. E eu tenho vontade de dizer assim, você deveria visitar os adventistas no sábado e ir na sinagoga nos sábados para ver como os judeus e os adventistas são fiéis a Deus no dia do Senhor. Domingo não é o meu dia. Domingo é o dia do Senhor.
Domingo não é dia de churrasco e nem vai ter picanha. Domingo é o dia do Senhor. Minha sogra teve 8 filhos. Você sabe qual era o dia que as visitas da família dela iam visitá-la com meu sogro na casa deles? Domingo. Sabe que horas? Depois do almoço, para esticar até 10 horas. Chegava às 6 horas, ela dava a chave da casa. A geladeira está aí, a mesa está aí, fui, vou para a igreja. Por quê? Porque domingo era antes do almoço que já chegava. Para ir para a praia, né? Para ir para a praia, antes do almoço. Quer dizer, e eles já queriam ali, cidade praiana, né? Recife. Eu até uma vez eu dei aula na escola bíblica lá em Maceió, na Batista, eu falei, pastor, vamos fazer a escola bíblica de manhã na praia, da Ponta Verde. Porque o pessoal chega domingo, todo mundo bronzeado. E na escola bíblica, 4 gatos pingados. E eu montei uma barraca na praia e fui dar a escola bíblica. Só um domingo. Porque a 500 metros da igreja, a praia da Ponta Verde, com aquele sol maravilhoso e o céu maravilhoso. Eu só dei um domingo uma aula. Porque também ninguém merece, né, irmãos? Está numa praia, pessoas peladas lá, né? Fio dental, sutiã e tudo lá que você possa ver. Bebedice, dando aula de Bíblia, não tem cabimento. Mas eu fiz de propósito. Tem coisas que o profeta às vezes tem que dar uma de louco para chamar a insensatez dos outros. Isaías ficou pelado, nu, mostrando as nádegas, 3 anos em Jerusalém. E toda vez que eles davam risada, ele disse, são as vergonhas de vocês diante de Deus. Olha o louco, as nádegas são as vergonhas expostas diante de Deus, de vocês. Olha as nádegas, são as suas vergonhas. E às vezes me incomoda, porque a gente fala tanto dos católicos, dos ídolos. Mas há tantos ídolos dentro da igreja. E há tantos ídolos neste mundo perdido. Eu vi pessoas chorando na Paulista no dia do resultado. Chorando. A esperança reacendeu. A esperança ou a lei Rouanet? A esperança. Bem, queridos, o que aconteceu, nós vamos ler agora no capítulo de Daniel. Abra sua Bíblia rapidamente, Daniel 4. Nós não sabemos como Deus vai agir, quando Ele vai agir, seu modus operandi. O que sabemos é que enquanto Babilônia estava celebrando a vitória, uma mão invisível de Deus escreveu na parede do palácio de Nabucodonosor. Daniel, capítulo 4, foi chamado para resolver uma situação inusitada. Eles haviam chamado todos os feiticeiros. É o capítulo 5, na verdade. Eu falei 4, mas é o 5. Eles ficaram perturbados. A Bíblia diz no verso 4, 5, verso 4, que eles beberam o vinho. Eles deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. E diz a Bíblia que no mesmo instante apareceram os dedos de mão de homem e escreviam defronte do candeeiro, na caiadura da parede do palácio real. E o rei, olha que visão tremenda, via os dedos que estavam escrevendo. Então se mudou o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram. E o rei ordenou em voz alta, versículo 7, que chamasse os encantadores, os caldeus, os feiticeiros, para tentar interpretar. Ninguém conseguiu interpretar. De repente, eles mandam chamar Daniel. E no versículo de número 17, respondeu Daniel e disse na presença do rei. Daniel era nordestino, possivelmente. Ele diz, os teus presentes fiquem contigo. E dá os teus prêmios a outrem. Todavia lerei ao rei a escritura e lhe farei saber a interpretação. Ele começa a exaltar a Deus. Ó rei, Deus o Altíssimo, deu a Nabucodonosor teu pai o reino, a grandeza, a glória e a majestade. E agora ele traz a visão lá no capítulo de número 2, 5, verso 25. Esta, pois, é a escritura que se traçou. Leiam. Mene, Tekel e Parsim. Possivelmente, Parsim é a forma singular e Tekel é a forma plural no verso 27. Esta é a interpretação daquilo. E ele vai dar. Veja, aqui está uma tradução, um exemplo muito claro de que quando você fala em línguas e interpreta,
Não é tradução, é interpretação. Então aqui não é tradução, é interpretação. Uma palavra com 4 letras vai dar uma frase de interpretação. Veja, por exemplo, Mene. Ele está falando para o rei vigente da época. Contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Quem está falando isso? Deus. Tekel. Pesado foste na balança e foste achado em falta. Pérez. Dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Por favor, anote isso. E dado aos medos e aos persas. Então mandou Belsazar que vestissem Daniel de púrpura e lhe pusessem cadeia de ouro ao pescoço e proclamassem que passaria a ser o terceiro no governo do seu reino. Tinha gente comprando Daniel para fazer parte do Ministério da Agricultura. Versículo 30. E naquela mesma noite, leiam, foi morto Belsazar. Quando foi, irmãos, que aconteceu isso? 1 mês depois, 3 anos, naquela mesma noite. Olha como a igreja precisa conhecer a profecia. Rapidamente abra sua Bíblia em Isaías 21. Isaías 21. Isaías 21. E você lerá que o que aconteceu lá em Daniel 5 foi o que Isaías profetizou. Sentença contra o deserto do mar, como os tufões que vêm do sul, ele virá do deserto da horrível terra. Dura visão me foi anunciada. O pérfido procede perfidamente. O destruidor anda destruindo. É Deus falando para o Medo-Persa em relação à Babilônia. E Deus diz assim para o Império Medo-Persa: sobe, ó Elão, sitia, ó Média, já fiz cessar todo gemer. E aí, no versículo 6, pois assim me disse o Senhor, vai, põe o atalaia, e ele diga o que vir. Verso de número 9. Eis agora vem uma tropa de homens cavaleiros de 2 a 2. Então ergueu ele a voz e disse, todos? Caiu a Babilônia, e todas as imagens de escultura dos seus deuses jazem despedaçados por terra. Deixe-me dizer uma coisa. Naquela noite em que a mão de Deus escreveu na parede, o semblante do rei caiu. Naquela mesma noite, um funcionário da corte da Babilônia, fofoqueiro, veio por um canal subterrâneo do palácio, que dava para fora da cidade, e contou para o Império Medo-Persa o caminho de como chegar pelo canal no interior do palácio. Naquela mesma noite, quando o Império Medo-Persa invadiu subterraneamente o canal e chegou no palácio, todos estavam bêbados. Todos foram desarmados. E no outro dia, no Correio Popular de Campinas, saiu no jornal, Babilônia não reina mais. Em uma noite, a mão de Deus julgou aquele império sagaz que ousou invadir e destruir Jerusalém. Deus permitiu a invasão de Babilônia para corrigir Jerusalém. E nós estamos assistindo muito desse cenário no Brasil, porque existem alas evangélicas e católicas que defendem essas pautas. No pacote, no bojo, nós estamos sofrendo, como Daniel sofreu. Mas o que devemos clamar hoje é que a mão de Deus invisível se torne visível trabalhando nos bastidores e traga a sua ação sobrenatural a favor do seu povo e a favor da nossa terra. Abacuque ouve e vê todas estas visões. Ele vê os 5 ais. E nós acabamos de ler o que aconteceu no palácio de Babilônia, depois daquela invasão terrível à terra de Judá. Finalizo com o capítulo 3 que nós vamos cantar agora. Abacuque faz uma oração. Ele entendeu que muito do que estava acontecendo era erro do seu povo. E ele ora e diz, nós temos ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Verso 2 do capítulo 3 de Abacuque. Leiam,
Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos. Esse é o clamor da igreja. Que Deus traga um avivamento à igreja brasileira e livre a igreja desse câncer, dessas ideologias impregnadas nos púlpitos e nas cabeças das ovelhas. É triste ver e reconhecer que muitos pastores são adeptos dessa teoria, dessa teologia. E a partir do verso 3, eu não vou ler tudo, eu já compartilhei isso de manhã, eu convido você a ler esse texto. Abacuque vai contar na oração para Deus o que Deus fez no passado. Ele lembra do Monte Sinai. Ele lembra do Mar Vermelho. Ele lembra do que Deus fez com os inimigos da terra de Israel, nas terras de Midian. E ele começa a trazer do verso 3 até o verso 15, todos os feitos de Deus, querendo dizer para nós hoje à noite, o Deus que fez no passado é o Deus que fará no presente. O Deus que agiu sobrenaturalmente na sua vida é o Deus que agirá sobrenaturalmente no presente e no futuro do Brasil. Deus que abriu o Mar Vermelho, Deus que mandou um anjo e matou 185 mil soldados, o Deus que abriu o Rio Jordão e eles atravessaram a seco, é o mesmo Deus que está aqui. Interessante que essa teologia liberal, que diz que a Bíblia tem que ser atualizada, esses mesmos pastores não creem que o Mar Vermelho se abriu. Eles dizem que foi a maré que baixou. Eu trabalhei numa instituição católica onde o meu chefe dizia, padre, que o Mar Vermelho nunca se abriu, foi a maré. Nossa, que povo estúpido, né? Atravessar o mar. E a Bíblia diz que foi pior, porque os cavaleiros foram afogados no mar. Como é que você se afoga no mar, que é uma maré que baixou? Eu já passei por travessia de maré, quando a maré está subindo. Então a minha fé é muito maior. Porque a Bíblia diz que os cavaleiros e os cavalos de Faraó foram mortos nas águas do Mar Vermelho. Por fim, queridos, no verso de número 16... do capítulo 3, ele está cantando, viu? Isso aqui é uma música. Ouvi-o e o meu íntimo se comoveu. A sua voz tremer os meus lábios. Ele enxerga as suas misérias, e é o que nós devemos enxergar também os nossos erros, como igreja. Entrou a podridão nos meus ossos. Os meus joelhos me vacilaram, pois em silêncio eu devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Ele está dizendo que ele pôde antever o dia da angústia que viria sobre os inimigos de Jerusalém. E ele faz um dos cânticos mais lindos que eu gostaria que você ficasse de pé para ler comigo, e eu convido o Ministério de Louvor. Vamos ler juntos? Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todos, próximo, todavia, eu me alegro no Senhor, eu exulto no Deus da minha salvação. Próximo, o Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Ao mestre de canto para instrumentos de corda. Ele termina já dando ordem. Põe essa letra aí para cantar. Porque essa música eu cantei, mas é para todo mundo cantar. É para instrumento de cordas. Eu queria dizer hoje à noite, saia daqui mais esperançoso no Brasil. Saia daqui renovado, revigorado. E lembre-se, os inimigos não vão quebrar as nossas pernas. Nós seremos como a corça, que correrão aos lugares mais altaneiros, buscando água e refúgio no Senhor. A última palavra vem do Senhor. Que Deus escreva nos céus do Brasil a sentença dele sobre os adversários que afrontam e ousam se levantar contra o nome do Deus Todo-Poderoso. Mene, mene, tekel, parsim. Foste achado em falta, e hoje mesmo o teu reino será tomado. Foi o que aconteceu. Naquela noite, a mão de Deus agiu sobrenaturalmente.